Sou Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. Gente, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Confesso que eu estava com saudade. Nós estamos aqui numa quinta-feira, dia 15/2, gravando, já que na terça-feira teve o carnaval, os feriados, e aí a gente deu uma pausa, né, e voltamos agora quinta-feira. Então, confesso que eu estava sentindo falta de gravar, sentindo falta de aqui compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Rômulo, você estava com saudade? Fala aí enquanto eu pego os comentários. Tava, gente, tava com saudade. E comenta aí se você ficou aqui na terça-feira, esperando a live não aconteceu, foi dando 8h40, 8h50, falou, meu Deus, cadê eles? A gente colocou lá no grupo lá, a gente botou um lembrete, então aí serve de incentivo para você que não faz parte do grupo que nós temos no WhatsApp. Nós temos um grupo, fica sempre na descrição aqui no vídeo, você pode clicar, passou ao vivo, clica lá na descrição, tem um número, você manda uma mensagem, pede para ser colocado no grupo, e aí você vai ter acesso a essas informações, né? Excepcionalmente, nessa terça-feira, a gente não fez a live, mas não foi perdida. Quinta-feira nós estaríamos aqui, né? Então, enfim, tá aí um incentivo. E sim, estava com saudade, tá sempre ali guardado, né? Toda terça-feira, 8h30, a gente sabe que é o dia da live, mas essa semana não esteve, porém, estamos aqui na quinta. Então, enfim, vai ser bênção em nome de Jesus. É isso, sempre que tiver algum imprevisto, a gente vai colocar no grupo do WhatsApp e aí a gente vai tentar achar um dia em comum acordo para que a gente possa estar aqui toda semana trazendo as lições da EBD, porque eu acho que é muito importante não deixar passar. Mesmo que tenha sido domingo de carnaval, algumas igrejas não abriram, a gente deixou a live aqui salva da semana passada, e aí se você não deu a aula da semana passada, você pode voltar, né, na lição 6, que foi bem legal, ficou bem grandinha. Mas e se a sua aula no domingo for junto, você pode estar recorrendo a esse material que já está aqui no canal. Acho muito importante você dar essa pesquisada. E aí, ó, vamos aos comentários. Temos aqui a Sossô, que como a gente sempre fala, que ela é a porteira do canal, ela já chegou aqui. Ela que recebe a galera. Ela tá sempre aqui, gente, ó. É a paz apoiada. Não importa o dia, eu acho que ela tá sempre aqui com a gente. Eu acho que toda vez que a gente mudou, ela participou aqui com a gente. Eu acho isso muito legal. E botou aqui, a porteira já abriu a live. É isso. Quando ela chega, a gente sabe o que tem que começar. A gente fica aqui nos bastidores conversando, mas a gente vê os comentários que vão entrando. E ela realmente é a pessoa que chega primeiro. Ó, Eduardo Daniel comentou. Ele é novo aqui, eu acho, nos comentários da live, né? Nesse modo síncrono. Ele comentou, hoje consegui entrar na live. Muito legal, Amém. ó. Ele disse que terça não dá. Vamos aí, ó, no final do trimestre, fazer aí uma enquete para ver qual dia vocês acham melhor da gente estar fazendo essa live. Realmente, tem um pessoal que reclama da terça-feira mesmo, porque é um dia que geralmente tem culto nas matrizes, né? Nas igrejas mãe. E aí, realmente, tem gente que não consegue assistir. Mas vamos ver aí. Tem uma galera pedindo pela quinta-feira. Eu acho que fica muito em cima para a galera que vai estudar a lição, né? Isso foi uma reclamação dos outros trimestres. Mas a gente vai chegar aí num comum acordo que dê, pelo menos para a maioria. E aí ele continuou colocando a paz do Senhor a todos. Ó, e hoje o comentário vai para mim, eu elogio. Ela comentou, Polly, você está mais linda hoje, ó. Amei, gente, amei. Amei esse comentário. Muito obrigada, Sossô, você mora no meu coração, você sabe. E aí, ó, temos também a presença aqui do Calango Frito, que tá sempre com a gente, né? A gente não pode deixar isso também de agradecer esse canal que tá sempre aqui na live, comenta, participa, é bênção demais. Calango Frito, comenta aí seu nome, pra gente saber seu nome. A gente chamou você de Calango Frito por causa que é o nick que tá aí, né? Mas fala aí seu nome pra gente saber, por favor. Fala. Isso, fala seu nome que aí fica mais fácil de falar. Mas se quiser que a gente sempre repita Calango Frito, fazer um marketingzinho do seu canal. É legal também, eu também gosto. Não que eu acho ruim, mas é legal. Comenta aí pra gente saber seu nome. A gente fala do mesmo jeito, ó. Sossô botou aqui que pra ela pode ser de segunda a sexta. Eu acho que segunda-feira também é um dia muito bom, mas aí a gente tem que ver direitinho o trabalho. Vale lembrar que a gente não fazia na segunda por causa da sua faculdade, né? Na segunda-feira era muito puxado para você. Então, assim, agora nós temos horários mais flexíveis. Talvez segunda-feira, se for confirmada, aí é mais um dia aí. Eu acho que segunda-feira pouca gente deve ter culto ou algo do tipo, né? Que geralmente segunda-feira eu acho que é o dia ideal. Pra quem não sabe, eu estudo em Niterói, né? E segunda-feira era o dia que eu fazia estágio. Então, realmente não dava. Eu fazia de noite. Então, não dava. Mas quem sabe no próximo trimestre a gente já consiga alinhar para botar na segunda-feira, que vai ter tempo de sobra pra galera ir assistindo conforme os dias vão passando. Então,
vamos amadurecendo essa ideia aí, ó. Ó, falando que continuou comentando, ele falou que ele fala lá de Goiânia e estou super feliz pelos vídeos. Gente, muito legal ter esse comentário. E o nome dele é Deimison. Ó, Rômulo caiu, voltou. Eu que caí ou você? Caiu. Você sumiu da tela. Ou fui eu que sumi? Foi só eu? Ou você também sumiu do meu? Você. Acho que, vamos ver, pessoal, comenta aí como é que tá a live aí, como é que tá a conexão. Mas aí ele comentou o nome dele, o Rômulo. Você pediu aí e ele botou. Não sei se eu vou gravar, porque pra mim já foi eternizado. Calango frito, mas a gente vai tentando aí gravar o nome de vocês, gente. Ó, muito legal. Sossô tá aqui sempre interagindo. Interessante que ela não só participa da live, ela também recebe os convidados da live. Aqui tá assistindo. Ela tá sempre interagindo. Eu acho isso o máximo, gente. Ela tá sempre falando aqui. Uma pessoa que eu tenho sentido falta na live também é a Patrícia. E ela comentou que na terça passada ela não conseguiu assistir. Quando eu mandei materialzinho pra ela disse que não deu. Mas estamos sentindo falta dela também na live. Ela sempre participa. E aí, ó. E outras pessoas também, gente. Também tem participado da live porque a gente realmente não tem gravado o nome. Porque quanto mais a pessoa aparece, mais a gente grava. Então, participe sempre das lives que a gente vai estar sempre falando. Ele falou, gosto porque as pessoas morrem de rir. Exatamente, a gente lê o nome do canal e acha engraçado, né? E sempre gera esse momento de distração, de descontração. É descontração que fala? Descontração, né? Descontração. E também temos aqui um comentário muito legal, Emanuele Marques Márcio. Disse assim, Márcio, acho que é. Tô sem óculos, gente, me ajuda. Ó, ela comentou assim, a paz do Senhor Jesus faz o abençoado. Deus abençoe vocês, estão sendo bênçãos em nossas vidas. Sou de Campo Grande, RJ. Gente, ó, pertinho de mim. Deus abençoe. Inclusive, ela deixou um comentário no vídeo passado. Eu acabei de responder. Antes de começar a live, eu estava respondendo os comentários dos vídeos passados. Foi bem legal o comentário dela. Muito obrigada por estar sempre aqui conosco também. Comenta aí de onde. Hoje eu estou muito interativo também. Comenta aí de onde de Campo Grande. Campo Grande é muito grande, gente. Por exemplo, eu moro em Santíssimo. É um pouquinho antes de Campo Grande. Poliana mora em Campo Grande. Só que Campo Grande pega uma parte muito grande. Então comenta aí exatamente de onde você é pra gente saber. Às vezes você é daqui do lado. Sabe? Você tá entre a gente, né? Então comente aí. Vale a pena a gente saber. Se ela é do campo de Campo Grande, né? Não sei também se ela é. Mas se ela for, tá pertinho, Se for, tá pertinho. E se ela for, se eu não me engano, também ela é de Nova Iguaçu, também tá perto também. E aí, ó, aí estão comentando aqui um pouquinho, né? Enfim. Gente, hoje já fomos aí, ó, 7 minutos só abrindo a live, pessoal. Vai matar a gente, mas eu acho importante ter esse momento de comunhão com vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês, de onde vocês são, né? E como tá sendo esse novo trimestre. Principalmente para quem tá se tornando professor agora, né? Tem uma galera aí que tá chegando agora, assumiu esse desafio. E aqui a gente tá para trabalhar junto na obra de Deus. Ó, Emanuele Marques, ela te respondeu. Ela falou aqui que mora na estrada do Mendanha. Tá entre, né? Certinho, tá entre nós dois, né? Tá legal. Entre nós dois. Muito legal, gente. Muito legal ter vocês aqui de perto. Mas hoje, no quadro Professores em Movimento, temos um conteúdo muito legal. Como não sabe, como vocês sabem, eu deixo em off, né? Eu não conto para ele, para gerar sempre essa surpresa, né, aqui na live. Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá para os avisos da semana. Esse é o nosso time de apoiadores. Para quem não sabe, nós temos um projeto aqui para o nosso casamento. Então, aqui embaixo, no box de informações, tem um link dos apoiadores. Se você entrar nesse link, você vai poder apoiar o nosso canal com os valores que estão determinados nesse site. Além de apoiar para o nosso casamento, você também vai estar recebendo um material didático exclusivo toda semana, além dos slides que a gente produz aqui para a live. Então, você vai estar recebendo esses 2 materiais que vêm plano de aula, questionário. Eu fiz agora, a gente fez há pouco tempo agora o material da semana, tá bem fresquinho na minha mente ainda. Então, tem um plano de aula, tem um questionário, tem dinâmica, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. A dinâmica dessa semana tá muito legal. Se você quiser adquirir esse material, dá tempo ainda, basta entrar aqui no box de informações e acessar o site. Gente, tá muito legal. Fora os aprofundamentos. Geralmente, no final do material, eu deixo um aprofundamento da lição. Essa semana, eu botei, já que a lição, a revista, ela não trouxe muito a história de Salomão e tudo mais. Eu botei no aprofundamento essas questões que giram em torno da história dele. Então, entra aqui embaixo, faça parte desse time. Eu não consigo, não tenho cartão de crédito, não sei mexer no site. Me procura no grupo do WhatsApp, basta entrar aqui embaixo, entrar em contato com o número que tá aqui.
entrar no grupo dos jovens, me procurar, eu sou uma das administradoras, e aí você pode fazer parte dessa equipe através do Pix, que é muito mais fácil, muito mais rápido, e a gente mantém esse contato. Então é isso. Muito obrigada a todos os apoiadores, esse grupo que tá aí descrito no nosso slide. Muito obrigada. Vocês têm sido fundamentais na nossa vida, nessa obra e nesse canal. Muito obrigada de coração. Não é isso, Ron? É isso aí, gente. Muito obrigado por participar. Cada hora que vem esse slide aí, entra mais nome. Então procure aí, você que é apoiador, procura seu nome aí, tá? E é um prazer ter vocês ajudando a gente. Ó, mostra aí sua aliança, por favor, também, ó. Ó. Falta pouco, gente, falta pouco. Ainda esse ano tá chegando a nossa bênção. Então, assim, muito feliz. E vocês têm sido peças fundamentais, têm nos ajudado bastante. Então, você que é apoiador, comente aí. E chame a gente para fazer parte também. Muito importante. É isso. E além de poder contribuir com isso, né, com esse projeto, a gente pede também a oração de vocês, que é fundamental na nossa vida. Mais do que dinheiro, mais do que recurso, a oração de vocês é o que move esse canal, o canal Boa Semente. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Ó, Eduardo Daniel, ele comentou, acho que eu estava falando lá atrás, né? Ele disse assim, essa revista, eles colocaram uma revista dentro de uma lição, aí acaba não relatando muitos detalhes. Gente, exatamente, a gente vai falar sobre isso hoje. Vou colocar nesse comentário um pouquinho mais depois. Enfim, hoje nós temos o quadro, né? Continuando o quadro Professores em Movimento. E não sei se vocês lembram da live passada, a professora Roxana, de Portugal, ela não vai poder participar da live, mas ela entrou em contato comigo previamente para poder mandar o material e de como está sendo a aula dela lá em Portugal. Gente, eu fico muito feliz de ver isso. Ela mandou essa fotinha da aula dela. Eles fazem parte da Assembleia de Deus Madureira, né? Só que numa cidade lá em Portugal que se chama Seixal. Eu não sei falar, gente. Seixal. Não sei falar. Mas é uma cidade bem legal lá de Portugal. Ela mandou essa foto da classe. Se eu não me engano, ela é essa que está em pé. E o que está do lado, eu acho que é o irmão dela, né? Que ela tanto comentou na aula passada. Foi uma aula bem legal. Ela participou ativamente aqui com a gente. E Rômulo caiu de novo. Ó. Vou botar, então, nos dados móveis. Tá bom. Vê aí. E aí, gente, para quem não assistiu a aula passada, ela participou com a gente, ela comentou, falou um pouquinho da experiência dela como professora, do seu irmão também, que é um jovem, muito jovem, né? E aí foi bem legal a aula passada. Ela mandou também um videozinho. Eu vou tentar passar aqui um vídeo do mural deles, da escola dominical deles. Vou tentar passar. Vamos testar, né? Eu nunca fiz isso, nunca passei um vídeo aqui em live. E aí vocês que estão aí desse lado, me digam se dá certo, se deu certo, se não deu. Não tem áudio, né? É só as imagens mesmo. Vocês me falem aí direitinho se deu certo. Eu vou passar agora. Só um minuto. Ó. Muito legal. Um mural de fotos da igreja mostrando. Provavelmente esses são os pastores da igreja, né? Aham. Que maneiro. Muito legal. Que maneiro. Gente, Portugal, gente. Assembleia de Deus, Ministério Madureira está em Portugal. Que maneiro. Esse é o mural da escola dominical. Muito legal, gente. Ó, passou ali as crianças. Ela disse que lá tem bastante brasileiro, né? Uma mistura muito boa. Tem bastante brasileiro e português. Muito bom, gente. Isso aí. O evangelho invadindo todos os lugares. Invadindo não, melhor, né? Alcançando. Invadindo a palavra muito forte. É isso. Muito obrigada, Roxana, por ter mandado esse material. A gente fica muito feliz de ver a palavra de Deus alcançando lugares tão distantes, né? Então é isso. Muito obrigada. Você que quer fazer parte desse quadro, Professores em Movimento, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que a gente vai estar passando aqui a foto da sua classe, o que você tem feito, a sua escola dominical. Aqui você vai ter esse espacinho de visibilidade, gente. Ó. Um beijo. Vamos incluir também a Roxana na oração de vocês. É isso. Bem legal, amém, né, Rom? Amém, muito maneiro. Eu não tava sabendo. Gente, é muito bom para mim, porque também é uma surpresa. Poliana que prepara tudo isso aí,
o contexto aqui de tudo é a Poliana que prepara, então é muito legal ver isso daí. E eu gosto da surpresa, eu prefiro que ela não me fale, porque aí eu fico surpreso que agora. Então, se você quiser aparecer aqui, basta entrar em contato comigo, que aí na próxima semana, ó, por enquanto não tem ninguém para aparecer, então, se você quiser, no domingo, Ali, quando pode você ser der você. aula, não esqueça de. Hã? Pode ser você que tá assistindo. É verdade. E aí, no próximo domingo, quando você der aula, não se esqueça de tirar a foto, né? E gravar um pouquinho da sua aula. Fazer algum tipo de atividade, se você não tiver nosso material. Se você tiver nosso material, você vai aplicar a dinâmica. Se você não tiver, você vai dar um jeitinho ali, fotografa, manda pra gente que a gente vai estar passando aqui no canal Boa Semente. É isso, ó. Um comentário muito legal aqui, antes da gente entrar na lição, acabou de chegar, ó. Emanuele comentou assim: esqueci de falar que conheci o canal através do seu pai, que levou a palavra na minha igreja, Assembleia de Deus, em Marcolino da Costa, pastor Márcio Nobre. Foi uma benção. Gente, ó, que legal! Meu pai, eu acho que pregou nessa igreja, né? Depois eu vou atrás de saber melhor. Muito legal, deve ser pertinho, então. Pelo visto, deve estar por aqui. Muito legal. Que bom que vocês conheceram o canal e ficaram por aqui, né? Sinal que a semente, a boa semente aí, ó, chegou no coração de vocês, frutificou e vocês estão aqui com a gente. Um ponto muito legal também, ó, Romulo, eu tô falando muito, hein? Me para aí. Mas um ponto legal, você que está assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante que você que esteja aqui se inscreva, curta, compartilha. Para o YouTube entender que esse vídeo, que esse canal é um canal relevante e passe a indicar para outras pessoas, né? Nós sabemos que nossa nação madureira é muito grande. E nós queremos alcançar os professores e também os alunos, se quiserem, né? Mas a nossa ideia é alcançar mais os professores. Mas, enfim, vamos curtir, vamos compartilhar e vamos fazer esse projeto chegar a mais e mais pessoas. Esse é o nosso. Vamos lá, Romulo. Vamos lá. E se pudesse lançar um desafio já antes da gente começar, né, de fato, a lição. Você que tira foto aí da sua classe, né? Você costuma mandar pra gente. Vamos lá. A gente está aberto aí para os professores de movimento. Então, tire sua foto, mande pra gente vai passar aqui. Mas na escola dominical, no domingo, tire sua foto lá com a classe, poste no seu Instagram lá e marque a gente, tá bom? Pra gente repostar. Acho que ninguém nunca fez isso. Então, é muito legal assim, pra gente ter um contato mais próximo, né? É legal a gente puder comentar lá nos nossos Instagram, né? Pessoal. A Poliana deve deixar aí no final. Depois passa aqui se puder escrever. Não tem. Não dá para escrever, não, aqui embaixo? Não, eu não tenho. Eu vou anotar para lembrar de escrever, porque eu não tenho aqui, não. Anotado, não. Então, assim, marca lá a gente, tá bom? No final a gente fala aqui, fala detalhado, e você anota aí em casa e marca a gente. Vai ser muito legal compartilhar, saber que, né, que o pessoal de vários lugares estão nessa com a gente, né? Muito legal. É isso. Lição agora? Vambora. Lição 7. Lição 7. Ó, essa parte que eu sempre deixo nos slides, que sempre tem gente nova, né, acessando no canal, ela é um resumo dos livros históricos e tudo mais. Quem recebe o nosso material, ele recebe esse resuminho, mas é legal só para o aluno não ficar perdido. Se o aluno chegou agora, aceitou Jesus agora, não sabe do que está se tratando, a revista, a lição, só encaminhar, tira um printzinho, só você encaminhar que aí vai dar bom. E ele vai se situar na revista. Ó, quem chegou aqui, ó. Cristiana Feitosa, produção, minha mamãe. Minha mãe comentou aí, ó. A paz, casal top, mamãe tá aqui. Isso aí, ela fica aí, ó, nos bastidores, tanto nos meus vídeos, quanto nos vídeos do vídeo principal do canal, né? Que é a lição dos adultos. Ela também tá sempre aí por trás. É a produção. É a produção. Vamos lá. Lição 7. Lição 7, gente. Livros históricos. Essa semana, infelizmente, hoje mesmo, né? Que eu deixo no carro, a revista, é o que aconteceu. Começou a sair a capa, né? Mas é o que eu falo com vocês. Se tá mostrando 5 sinais de uso, é porque tá sendo lido, né? Então é importante, né? Não bota só isso, tem que estar bonitinha, não. Pega essa revista mesmo, anota, e é muito importante. Se você quiser anotar, né? Se não quiser também, anote uma folhinha ao lado. Enfim, não tô incentivando ninguém, mas é a forma que funciona para mim. Para você que se identifica também, você pegou essa daí, né? Então, lição 7. Um reino que se dividiu. Desde referência está lá em 1 Reis, capítulo 11, do verso 30 até o verso de número 31. Nós temos um slide aí falando do versículo do dia, verdade aplicada e momento de oração, que eu vou ler agora. Versículo do dia. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado,
enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Está lá em 1 Reis 12, 20. Objetivos da lição: conhecer a trajetória do reinado de Salomão, apontar os motivos que levaram à divisão do reino e compreender as eras dos reis do norte e do sul. Verdade aplicada diz assim: a divisão e a soberba levam à destruição de um reino poderoso. E o momento de oração que nós faremos no final: oremos para que haja paz e unidade entre o povo de Deus, mesmo em momento de adversidades. Amém, gente? Então, aqui, antes da gente começar a lição, primeiro me retratando sobre a lição anterior, né? Aí, o objetivo da lição também. Eu gosto muito desse slide, eu acho ele muito, muito bonitinho. Mas, falando sobre a lição anterior, eu comentei com você, né? Falando quando Saul perseguia Davi e tudo mais. E aí vai dizer que, por um momento, né? Davi fica ali com Judá e tudo mais, e depois ele é feito rei. E nesse momento, na edição passada, eu dei e basicamente falei como se o reino já tivesse dividido naquele momento, né? E aí, quando Davi assumiu, teve essa unificação novamente. Isso não aconteceu, gente. A divisão do reino veio depois. Vai dizer que o filho de Salomão, Roboão, e depois Jeroboão, vai haver a divisão dos reinos do norte e os reinos do sul. Então, assim, foi uma gafe que eu cometi, né? Então, vale a pena a gente se retratar. A gente não sabe tudo, né? E nem tudo também fica muito fixo na nossa cabeça. Então, algumas coisas a gente vai falando e vai lembrando. Eu cometo muito esse erro. Às vezes eu tô falando aqui, passa algo na minha cabeça que eu acho que faz sentido a gente falar aqui e acaba que a gente vai cortando um pouco as histórias e a gente, naquele objetivo, não estudou tanto, né? Para falar sobre aquilo e a gente acaba falhando. Então, enfim, me retratando aqui sobre semana passada, que falei da divisão como se tivesse acontecido lá no reinado de Davi, e isso não aconteceu. A divisão só veio depois. Beleza? Explicado isso aí, me retratando, acho o certo a se fazer, a gente começa a lição de hoje, que fala exatamente sobre a divisão do reino. Introdução. Após a morte de Salomão, o rei que começou bem seu governo, mas ao fim desobedeceu ao Senhor, vamos sublinhar essa palavra aí, vamos frisar, vamos colocar em negrito, desobedeceu ao Senhor, praticando a idolatria. Seu filho Roboão assumiu o trono e por insensatez levou a divisão do reino. Então aqui nós temos basicamente a revista, né, retratando e falando sobre Salomão, que foi um rei sábio, como nós falamos aqui. Não fala muito sobre a história de Salomão, né, do início e tudo mais, de coisas muito chaves da história, mas a gente pode implementar aqui, pode falar um pouquinho, mas vai dizer que ele desobedeceu ao Senhor. Ele pede o quê? Eu imagino que você sabe sobre isso, né? Você é professor, você é aluno que está chegando aí agora. Deus faz uma pergunta para Salomão e pede o que ele gostaria de pedir para Deus. E ele pede sabedoria. E é interessante a gente entender aqui que mesmo com toda a sua sabedoria, ele não teve um bom final, né? Então a sabedoria, se a gente pudesse colocar, não é tudo. E aqui nós temos ele desobedecendo ao Senhor mesmo com a sua sabedoria, né? Então, enfim. Primeiro ponto aí para a gente iniciar a lição. Ponto-chave, né? Vamos ler. Tanto Israel quanto Judá começaram a vivenciar desastrosas experiências por deixarem de seguir as leis de Deus. Então aqui nós temos a unificação novamente. Israel e Judá, quanto Judá. Então nós não temos um lado certo da história, né? Nós temos os dois reinos que se dividiram, que eram para estar unidos e enfrentando as consequências disso. Tópico 1. O reinado de Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel e reinou por 40 anos. Ele era filho de Davi com Betseba, né? Tá lá em 2 Salmos, 2 Samuel 12, 24. Embora não fosse o herdeiro direto ao trono, Deus o havia escolhido. Então, aqui nós temos novamente, né, falando sobre Salomão e falando que ele foi o terceiro rei de Israel e ficou por 40 anos no trono. Aí aqui a gente já vai começar o que Salomão fez, né, para Deus e a construção do templo. Você tem algo para falar antes disso aqui ou eu posso continuar? Você falou que a revista foi um pouco superficial, aí não sei se você ia falar alguma coisa sobre... Não, pode seguir. Se no final da sua fala faltar alguma coisa, aí eu retomo, mas pode seguir. Porque, de fato, gente, era onde eu ia tomar no comentário do Eduardo Daniel, que a revista, ela colocou, tipo, muita coisa em uma lição. Tipo, a história de Salomão não tem como dizer que a história tá aqui. Tá muito resumido, muito resumido. Eu tava passando com o Romo. Se chega um novo convertido, ele vai voar, gente, nessas lições, porque
está muito resumida mesmo. A gente entende o propósito, que é tratar de fato, fazer um panorama dos livros históricos, e aí acaba não se aprofundando. Tudo bem, na história de Davi, não apresentar muito sobre ele, tudo mais, a história aprofundadamente, né? Ainda que apresente mais do que Salomão. Salomão aqui vai passar como se fosse um sopro, né? Mas, enfim, eu acho importante você, professor, dar aula para além da revista. A revista ela não vai te trazer tudo. Assim como para nós professores, né? Professores seculares, quando estamos na sala de aula, o material didático, ele não dá conta de tudo. O livro didático não dá conta de tudo. Então, cabe ao professor buscar outros meios para complementar a sua aula. Então, nessa aula de hoje, não é diferente. Cabe ao professor pegar, fazer um panorama da história de Salomão, porque senão muita gente vai ficar voando. E eu falo aqui de novo convertido, mas até filho de crente mesmo, né, que tá na igreja há muitos anos, pode também ficar voando nessa história e não entender de fato o que tá rolando, né? Como é que a gente vai parar aqui em Salomão? Como é que ele foi? Como é que ele ascendeu ao trono? Vai dizer que ele não foi alguém totalmente escolhido por Deus. Ele foi ali, ele assumiu a partir de tramas políticas. Então, por que isso aconteceu? Qual é o contexto? Quais foram as questões que fizeram com que ele assumisse? A revista não vai contar. E aí você, professor, vai ter que dar um jeito nisso. É complicado, mas você vai ter que dar um jeito nisso de tentar fazer com que o seu aluno entenda cronologicamente os fatos. Eu acho isso até, de certa forma, aí você, um pouco, meu pensamento, né? Isso é até bom, que dá margem para você, professor, desenvolver a história, né? Porque aí vai entrar num contexto de você ter que ler, você tem que entender a história para você replicar. Então, aqui a gente está analisando, sabendo que fala bem superficial sobre Salomão, vai falar sobre seu início, basicamente o que ele pede para Deus. Então, assim, muita coisa não está falando nessa lição, mas você pode incrementar na sua aula. A sua revista você tem aqui, vamos supor, como eu falo, né? 1h30, 2 horas, talvez, se o seu grupo chegar cedo na igreja, mas vamos botar 1h30 que você tem para passar. Então, vale a pena você pegar isso que não está sendo retratado aqui na lição e conseguir replicar para os seus alunos. Então, enfim, se a gente pudesse colocar, a lição, ela por si só ela é importante, mas você também você, professor, faz parte da lição, né? Que você tem que trazer alguns pontos que a lição não está abordando. Então, você também faz... Olha só que interessante. Você, professor, também faz parte do conteúdo. Então, eles vão ser alimentados com o que você estudou. Então, enfim, é uma responsabilidade muito grande, né? Então é Até isso, porque, vamos lá? senão acaba ficando uma chata, que o professor tá só lendo a revista, né? Tá aqui e não tá mergulhando de fato na história. Porque eu acho que essa lição de hoje, ela dá pano para muitas coisas, para muitos questionamentos. Então, se você não mergulhar de fato na lição, ficar só lendo os tópicos, não vai ser uma aula proveitosa. Até porque são temas, a revista ela tá sempre se repetindo, então são temas que você vai entrar, você vai sair e não vai ter aproveitado nada da lição. Então, de fato, o papel de se aprofundar é do professor, né? Não espere que seu aluno vai chegar na aula já sabendo de tudo, inteirado com tudo. Não vai chegar. Cabe a você fazer esse meio de campo. Né? Pode ir. Isso aí. E muito bom, porque, se for dar aquela frasezinha, aquela frase de efeito, você, professor, também faz parte do conteúdo. É sobre isso. Então, enfim, se fica a ver aí, né, leia bastante para que você possa dar uma boa aula. Então, vamos lá, tópico 1.1, começando de fato a lição. Nesse nosso tópico aqui vai falar sobre o templo, né, a construção do templo. Vai falar aqui algo que não é retratado aqui, né, nesse tópico, mas basicamente vai falar Davi quer construir um templo para Deus, e Deus fala para Davi que ele não seria capaz de construir, não poderia construir, porque ele tinha mãos de sangue. Por quê? Porque Davi foi feito para ser um homem de guerra. Assim como Josué lá atrás, sucedendo Moisés, foi preparado para ser um homem de guerra, que deveria entrar em Canaã e dizimar os reis, assim também foi Davi. Davi também foi um homem de guerra, o segundo rei de Israel, e ele foi posto ali também para estar nessa figura. Então, isso leva também uma margem, algo como eu estou falando, né? A gente vai falando e vai pensando. Isso leva a algumas coisas que a gente pode trazer para a nossa vida. Às vezes você, professor, foi separado para o ensino, mas aí você quer atuar numa outra área que não é a sua área. A área de Davi, era ser um guerreiro, não era a construção de um templo. Só que Salomão veio com esse intuito e veio para isso. Então, enfim, né? Se a gente pudesse pegar alguma coisa aí, você, professor, fale para o seu aluno, e cada um tem o seu ministério, cada um vai ter algo que se inclina no coração, e Deus vai colocar no coração de cada um aquilo que ele deve fazer, aquela ideia do chamado, o propósito do chamado, para o que você tem que fazer, o que você tem que colocar as mãos para trabalhar. Davi foi feito para ser homem de guerra, Salomão
já teve essa experiência e a oportunidade de construir um templo em Israel para toda a sua nação. Então, enfim, esse é o primeiro ponto. E aqui, como eu falei do contexto, está aqui Salomão construindo o templo. Vai falar aqui como ele honrou, né, a presença de Deus e a demonstração e tudo mais. Vai dizer que os tijolos, né, não eram feitos ali, eram feitos em outros lugares, depois chegado ali e posto para a construção do templo. Então aqui nós temos vamos botar uma reverência à presença de Deus, ou um lugar que estava sendo para Deus, sabe? Vamos poder linkar em alguma coisa aqui com a nossa vida também. Por exemplo, a Bíblia não relata que você tem que orar ajoelhado, mas orar ajoelhado é um sinal de reverência para com Deus. Então, assim, nós temos hoje, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, acesso direto à presença de Deus. Então, eu posso orar de olho aberto, eu posso orar de olho fechado, eu posso falar aqui simplesmente, eu sei que Deus está me ouvindo, porque Ele não está retido e no céu, de braço cruzado, esperando. Quando você está falando com Ele, Ele vai falar, não, estou esperando se ajoelhar para eu poder ouvir. Não é sobre isso, Deus, Ele ouve. Então, enfim, nós temos a liberdade e Cristo nos deu livre acesso à presença de Deus. Então, coloca esse ponto importante, né? Então, aqui nós temos uma reverência. Poderia ser construído naquele momento, poderia ser feito tijolos ali? Poderia, mas ele escolheu ter uma reverência disso, para que não houvesse isso, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido esse link de uma coisa com outra. Mas, ore da forma como você se sentir melhor. Continuando a ideia, vai dizer que ele construiu, teve importância e reverência e tudo mais, e no final diz assim, ó, a Bíblia informa que alguns artesãos e materiais vieram de fora de Israel e no final de 7 anos o templo ficou pronto. E aqui, se eu pudesse linkar também, trazendo para a nossa realidade, nós temos aqui Salomão criando um templo para Israel, para adorar ao Senhor, e hoje nós não temos essa figura mais. A gente vai falar de alguns versículos aqui que fala que não existe um lugar correto, e hoje quem é o templo somos nós. Então é interessante, né, que assim como ele teve uma reverência com a construção do templo, hoje nós devemos ter uma reverência para com nós mesmos, porque se estou o meu templo, que sou eu, corpo, reverencia a Deus. Então eu tenho que fazer da melhor forma possível, eu tenho que me portar da melhor forma possível, eu tenho que falar da melhor forma possível, porque é o meu templo, é o local onde eu estou adorando a Deus. Cristo nos fez co-herdeiros, Cristo nos religou novamente com Deus, e hoje nós temos o Espírito Santo habitando onde? No nosso coração, em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Então esse templo, essa carne que hoje batalha entre carne e espírito, nesse corpo físico que eu tenho, é o templo que eu tenho para adorar a Deus. Então eu vi uma frase muito interessante que eu pudesse compartilhar aqui, agora não me lembro de onde eu vi isso, mas é que nós temos hoje a única oportunidade de adorar a Deus em meio às dificuldades da carne. Ou seja, um dia nosso corpo estará glorificado, assim como o corpo de Cristo estava também no ressurreto, quando ele foi ressurreto. Mas hoje nós temos um corpo que conflita com o espírito. Então a melhor oportunidade que nós temos de adorar a Deus nas dificuldades é hoje. Então o que você tem feito, né? Serve primeiramente para mim. Primeiro bate aqui e depois a gente manda, né? É sobre isso. Então, como é que tem sido o seu tempo? Como é que você tem reverenciado a Deus no seu templo, que é o seu corpo físico? Enfim, primeiro para a gente pensar sobre isso, e depois linkar um pouquinho para a revista, né? E trazer um pouquinho para a nossa realidade, que se eu falasse apenas do templo ali da construção, como é que seria isso hoje? Hoje o templo é eu e você. Hoje é o nosso corpo e o que nós temos feito com isso. Esse é o tópico 1.1. E fica essa pergunta aí para você, professor, para você também falar com seus alunos. Amém? E aí, alguma coisa? Comentários, vamos aos comentários. Ó, o assessor botou, né? Poli, Rômulo. Rômulo e Lucas deu um estudo aprofundado na revista Reis. Quem quiser pode ver o vídeo. Sim, gente, olha, teve uma revista que eles comentaram bastante sobre isso. Eu acho que eu estava até comentando com o Lucas esses dias, né? Falando com ele sobre... Ele perguntou sobre o que era a revista desse trimestre. Eu comentei que eram livros históricos. Aí ele me lembrou que já tinham falado um pouquinho sobre isso. Vocês já tinham falado um pouquinho sobre isso no canal. Gente, é isso mesmo. Tem uma playlist aqui no canal que... Deixa eu ver aqui o nome dela certinho para não errar. O nome da playlist é pré-aula de DD da revista Conectar Mais, classe de jovens de Betel Dominical. Basta entrar nessa playlist. Você lembra, Rômulo? Basta entrar nessa playlist. A revista era Pentateuco. E a gente falou sobre isso também, livro de Reis. Acho que era uma capa vermelhinha. Então, se você quiser ter um estudo mais aprofundado também, temos essa playlist aqui no canal.
basta acessar. Inclusive, ó, vamos deixar em todos os vídeos esse comentário que a gente sempre faz, né? Inclusive, volte Lucas pro canal, sentimos a sua falta. É isso. Sempre deixei aqui o carinho de vocês por ele também, que foi aqui peça fundamental para que a gente estivesse aqui gravando. Achou, Romulo? Deve estar por aí. Eu acho que eu também tinha, mas deve estar ali em cima. Depois eu dou uma olhadinha para vocês. Ó, Eduardo Daniel também. Achou? Não tem. Acho que essa revista. E a vermelha é do Pentateuco, mas se for restrito ao Pentateuco, se a gente não fez nenhuma menção, é porque eu acho que a gente falava sobre sacerdócio e tudo mais, mas o Pentateuco, eu não sei se tá nessa revista aqui, definitivamente. Mas enfim, tá aí no canal, gente. Basta você acessar aí e se edificar, né? Pode ser alguma lição específica ou até de outra revista, porque eu também não vou lembrar, mas eu tenho a lembrança de que vocês falaram sobre isso, porque eu que editava, então eu lembro que em algum momento vocês falaram sobre isso sim, só que eu não vou lembrar a revista em si. Porque se for no livro de Reis, não tá, o Pentateuco em algum momento aqui falou sobre isso, porque nós temos, né, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, né, tipo assim, já não engloba o livro de Reis, então estou em dúvida se realmente foi essa revista, ou se foi sobre a gente falando sobre sacerdócio. Teve uma revista que a gente falou diretamente sobre isso. Enfim, agora fica a dúvida aí. Enfim. Ó, Eduardo Daniel comentou, enquanto você estava falando, né? Sim, e como antigamente a presença de Deus ficava no templo, e hoje podemos nos perguntar se a presença de Deus está em nossas vidas. Inclusive, uma excelente pergunta para vocês fazerem, os seus professores fazerem durante a aula de vocês. Ó, Eduardo Daniel deixou uma excelente perguntinha aqui nos nossos comentários. Muito legal, gente. Continue comentando, continue interagindo com a gente, que é muito importante deixar essa pergunta. Eu vou até anotar também que quando eu for dar a minha aula, eu vou... Perdi meu caderno. Vou perguntar sobre isso também, que eu acho que é muito importante. Se perguntar sobre aonde está a presença de Deus e qual a importância que nós damos a ela. A gente vai ver que Israel, né, o povo de Deus aí, eles conseguiram negar diversas vezes, cair em apostasia, esquecer de Deus ali, usar os profetas, mas ainda assim era um rolo muito doido, a gente vai vendo aqui conforme os tópicos estão passando. Mas enfim, você quer finalizar 1.2? Não, é isso. 1.1 fica essa ideia do templo, né, e tudo mais da construção do templo de Salomão, e linkando aí com a ideia do templo que somos nós hoje, né? Hoje no templo da graça, hoje não existe mais um templo definido, né? O templo somos nós. E agora a gente continua entrando no 1.2 para a gente finalizar. Vamos continuar então para finalizar a ideia, né? Nesse tópico vai dizer a queda do sábio rei, porque justamente Salomão foi um rei sábio, como eu falei lá no início. Ele pede para Deus sabedoria, dentre muitas coisas que ele poderia pedir. Ele foi sábio bastante de pedir sabedoria. Então, eu vou trazer aqui um ensinamento que eu aprendi que foi muito bom, gente, muito bom. E isso aqui, se você usar para sua vida, tem muito sentido. Sabedoria e conhecimento são coisas diferentes, né? Você parou para pensar nisso? Enfim, sabedoria, se a gente pudesse linkar, são coisas diferentes, sabedoria e conhecimento. Conhecimento, aí uma coisinha bem boba, mas que faz muito sentido na minha vida. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é o quê? É você não colocar o tomate na salada de fruta. Pegou essa daí? Essa daí é muito boa, gente. São coisas diferentes. Você conhecendo na teoria não quer dizer que você vai, na prática, fazer aquilo. Então, são duas coisas diferentes. Tem gente que tem conhecimento bastante, tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. O conhecimento é você saber. Sabedoria é você aplicar o conhecimento. Então, isso aí é forte. Isso aí, se você usar para sua vida, para todas as áreas, vai surgir muito efeito. Salomão, por mais de ser um homem sábio, não foi capaz de alcançar muita coisa aqui, que no final da sua trajetória ele termina até que mal. Então, vamos entender esse contexto. Vai dizer que Salomão inicialmente a conduta dele foi de obediência a Deus, o rei sábio parecia cada vez mais fortalecido e não tinha nada que pudesse ofuscar a sua grandeza e de seu reino. Aí ele vai dizer que qual era a fraqueza de Salomão, e justamente a fraqueza dele foi o que levou ele a ruínas, que vai dizer que por não ser a sua fraqueza por mulheres. Com o pretexto de fazer aliança política, Salomão se casou com muitas mulheres. Ao todo foram 700 esposas. Olha isso, gente. 700 esposas e 300 concubinas. Como muitas delas eram gentias, ao chegar em Israel traziam seus deuses. Assim a idolatria tomou conta do coração de Salomão. Olha só que interessante, gente.
nós temos aqui novamente Israel cometendo o mesmo erro. Qual o mesmo erro? Vamos levar na história de Josué, que a gente já comentou aqui. Josué foi feito para ser um homem de guerra. Ele entrou ali em Canaã, Moisés não chegou a entrar na terra. Ele foi feito para guerrear e dizimar todos os reis da terra, e ele não dizima todos. Então, alguns reis continuaram ali, e justamente depois de uns anos teve a mistura de Israel. Aqui nós temos Salomão não guerreando contra os reis, mas esses deuses, né, estranhos, mas trazendo povos de fora, mulheres de fora, e introduzindo no meio de Israel. Basicamente, Israel estava cometendo o mesmo pecado, só que antes foi de negligência, de não tirar todo o pecado. Aqui Salomão está trazendo um erro muito maior. Ele está literalmente trazendo os deuses de fora, porque automaticamente eles trazendo essas mulheres que eles se casavam sendo gentias, né, e com o histórico, né, e com o preceito de fazer aliança com outros povos, isso não era necessário. E justamente por isso houve a mistura novamente, e por causa disso, novamente Israel cai em idolatria, por causa desses deuses estranhos que essas mulheres gentias traziam, e teve essa mistura. E vai dizer que o próprio Salomão, se a gente continuar lendo, né, o homem que edificou o templo a Deus, agora edificava templos e altares pagãos. A história de Israel terminou em frieza espiritual. Então nós temos aqui novamente o povo se misturando e caindo na mesma dificuldade. Então, se eu pudesse colocar aqui o mesmo conselho que a gente comentou lá atrás, era a ideia de matar os seus reis. Porque Josué não matou todos os reis da terra. E Salomão trouxe essas mulheres que traziam novamente essa idolatria para Israel. Então, corte mal pela raiz, mate seus reis. Aqui nós temos também um contexto histórico e tudo mais. Hoje isso não existe mais. Os reis, né, ali o povo, até vamos botar, a comunidade masculina se casava com um monte de mulheres. Isso não foi algo determinado por Deus. Se a gente colocasse um ponto muito importante, Cristo, né, Deus faz para Adão, Eva faz apenas uma mulher. Mas o homem, em algum momento da história, se você pegar Gênesis bem no inicinho, né, depois que Caim é tirado ali, né, e vai dizer que um dos seus filhos, né, aí tem que ler lá no contexto, não vou, senão é o que eu falo, né, eu começo a entrar em outra história aqui e começo a atropelar aqui. Mas vai dizer o primeiro homem que se casou com 2 mulheres e tudo mais, e aí nós temos essa descendência, esse erro e continuando, e sendo refletido até aqui em Salomão. Então hoje nós não temos essa prática, graças a Deus, né? O povo entendeu isso, a comunidade entendeu isso, mas você vê o peso que isso trouxe, né? Principalmente que ele era fruto, né, do relacionamento de Davi com Betseba, e nós temos aqui ele cometendo esse mesmo erro, trazendo muitas mulheres e tudo mais, se misturando com o povo. Então tome cuidado. O mesmo conselho lá atrás, linkando, né, se a gente pudesse colocar um contexto aqui, é a importância de matar os seus reis, de cortar pela raiz. Josué deveria ter feito isso, e Salomão não deveria ter permitido que isso acontecesse, trazendo novamente, depois de um bom reinado de seu pai, que foi Davi, ele trouxe novamente essa idolatria para Israel, e nós temos novamente o povo pagano por causa de um mau reinado, mesmo sendo um rei sábio, mesmo pedindo sabedoria a Deus, mesmo sendo capaz disso. Então, enfim, está aí um ponto muito importante para a gente comentar. É isso. Deu para entender? Muito bom. Deu. Porque eu fico olhando aqui a live e fico acompanhando os comentários que também estão bem legais. Mas aí, no geral, eu acho que tem que, de fato, fazer esse panorama que o Rômulo fez, entender um pouquinho do reinado de Salomão, entender os feitos, a construção do templo, a construção do palácio, essa reverência que inicialmente teve, né, até a ponto do martelo nem fazer barulho como para mostrar, para honrar a Deus, a presença de Deus ali e tudo mais. Só que aí, o final desse reinado não foi muito bom. A gente está aqui falando sobre isso. E aí, o comentário aqui do Eduardo Daniel, que deixou 3 comentários bem legais, falam justamente sobre isso. Ó, Salomão, o homem mais sábio do mundo, rico, e só no final da sua vida ele compreendeu que o mais importante era a presença de Deus. Eu estava falando um pouquinho sobre isso com o Romulo antes de começar, né? Que Salomão, ele trocou o Deus da bênção pela bênção de Deus. Então, são diversos erros que a gente vai vendo, e a Bíblia serve justamente para a gente olhar e aprender com esses erros. Né? E aí, ó, deixou um outro comentário aqui que diz assim, e fica o versículo que diz assim, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa de sua alma. Mais um comentário.
sua alma. Isso que adianta ser mais ricos na lista dos mais ricos do mundo, se não tiver no livro da vida. Exatamente Amém. isso, gente. O reinado de Salomão, ele é um reinado muito grandioso. Vai dizer também, não sei se a revista, agora não vou lembrar, se a revista ela se aprofunda nisso, nos feitos, né, de Salomão. Como o Romo disse, ele se casa com muitas mulheres, faz diversas alianças, e com isso o seu governo se expande. E aí, junto com essa expansão do seu reino, começam a entrar a cobrança dos impostos e tudo mais. Aí a gente vai ver que lá na frente, isso vai gerar um conflito muito grande. Mas a gente vai chegar lá ainda, se der tempo, né? Porque a gente está aí, 45 minutos ainda no tópico 1, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Pode seguir, Ron, senão não vai dar tempo. É isso aí. Então fica o ensinamento, né? Comentários muito pertinentes aí. E realmente tem que aplicar na nossa vida, né? O que mais importa é a presença, definitivamente. Vamos lá, gente. A gente com o tempo corrido aqui, mas deixar uma pergunta aqui para vocês. Eu falei da sabedoria, né, dessa ideia, mas, gente, vocês já viram, assim, você olha para alguma pessoa que você considera muito inteligente, você vê ela numa área secular e você fala, meu Deus, se essa pessoa fosse crente, seria uma arma poderosa na mão de Deus, e você vê com esse sentimento. Então tá aí, gente, conhecimento não é tudo, a sabedoria não é tudo, o que mais importa é realmente a presença de Deus. Melhor ser humilde o bastante para não conhecer, ter tanta sabedoria, mas estar com o seu nome no livro da vida, né? É o que mais importa. Mas, enfim, são coisas que passam na minha cabeça. Tópico 2. 2. A monarquia. Vai. Fala aí, por favor. Agora é só voz. Tópico 2. A monarquia dividida. Tópico aí, muito importante. Que vale a pena dedicar um pouquinho de atenção. Mesmo que a gente não tenha muito tempo para isso, mas vale a pena a gente, né? Porque senão vai gerar muita confusão, gente. Se a gente não se atentar aos detalhes, acaba confundindo esses dois nomes aí, mas por isso que a gente vai trazer aqui um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre isso. Pode ir? Isso aí, ó. Durante 120 anos, Israel viveu como uma nação unida, mas depois da morte de Salomão, a unidade do povo foi tirada pela ambição e pela idolatria. E aí nós temos o tópico 2.1, Jeroboão versus, né, o X-Roboão aqui. E aqui nós temos o que levou o povo a ser dividido, né? Vou ler só o inicinho. Salomão não permitiu... Ou melhor, vamos lá, de novo. Salomão não perverteu seu coração apenas com ídolos, mas também com riquezas. Sua vida de luxo e ostentação era sustentada pelos altos tributos cobrados do povo. Quando Roboão, seu filho, assumiu o trono, seguiu pelo mesmo caminho, apertando o povo com altos impostos. Então, aqui nós temos, primeiro falando do que levou. Isso aqui foi algo que é muito importante, é o X da questão, foi justamente o que levou à divisão, porque aqui no próximo ponto vai dizer que Jeroboão, um antigo administrador do Templo de Salomão, o qual tinha fugido para o Egito, depois de tentar revolta contra o rei, retornou para Israel. Então, quando ele retorna para Israel, Israel nomeia ele como líder, né? E aí nós temos a divisão, basicamente, Judá e Benjamim vão juntamente com Roboão, continuam o reinado, né, ali no trono de Israel, descendendo na família de Davi, e nós temos Jeroboão agora ficando como rei sobre 10 tribos. E aqui é interessante, no seguinte pedaço fala isso, se é um pouquinho depois, no próprio tópico. E encontrou, tá. Ele então se tornou líder de 10 tribos e uma revolta contra Roboão que passou a governar somente 2 tribos. Não é essa expressão que eu queria, mas enfim, tem aqui num ponto, se eu achar, eu falo aqui nesse meio tempo conversando, mas vai dizer que o povo nomeou ele. Então é interessante, nós temos Davi sendo ungido como rei debaixo da vontade de Deus, e aí continuando reinado por Salomão, e aqui nós temos o povo simplesmente sentindo o direito de nomear alguém como rei, e aí nós temos a divisão e tudo mais, é algo que a gente tem que se atentar. Então, eu botei a divisão das tribos, e eu coloquei o cuidado, né, com a divisão. E o erro aqui estava em o quê? Novamente, a população fazendo pelos seus próprios meios, fazendo com a sua própria vontade. Então, esse tópico conversa muito com o tópico que a gente vai falar depois. Mas, basicamente, nesse tópico vai dizer que, por causa dos altos impostos que eram cobrados, o povo decidiu se desvencilhar, e aí 10 tribos vai para um lado, 2 tribos vai para outro, e aí nós temos a divisão dos reinos do norte e dos reinos do sul, né? Vale importante lembrar também, se a gente pudesse colocar e linkar com a nossa vida aqui, nós temos que dar muita importância a impedir que a nossa igreja ou qualquer outro lugar se torne um reino dividido. Israel não teve
essa autocompreensão, né? E aí tem a divisão das tribos e tudo mais. E eu colocaria aqui uma coisa para trazer para a nossa realidade, para você, professor, é a importância de você analisar bem as situações, você analisar bem o relacionamento de um aluno com o outro, para que não haja uma divisão da tribo. E a partir do momento que há uma divisão de tribo, há uma divisão no próprio andamento da palavra de Deus e naquilo que nós temos que transmitir. Então, aqui traz novamente para nós, professores, essa é uma realidade para você, professor, é a importância de você ter uma igreja unida. O Salmo 133, que era um versículo que o pastor Esteu, meu pastor, né, há um tempo na Assembleia de Deus, ele falava muito, ele lia sempre: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, Salmo 133, ele continua, né, depois a gente lia todo esse salmo em todo o culto. Mas está aí a importância da união na palavra de Deus. Então, aqui nós temos um reino dividido, e se você entender a história depois de um tempo aqui, se a gente continuar conversando, você vai entender que todos os dois reinos só sofreram consequências por isso, e desastres, porque, novamente, não era para o povo estar dividido, não era para estar dividido, era para estar unido. Então a união é muito importante, literalmente a união no nosso meio faz a força, ninguém é igreja sozinho, tudo bem que a igreja é carne e osso, é eu e você, mas é necessário que outras pessoas ouçam também, e aí forme o campo, né? É uma membresia de uma igreja, não é o templo em si, somos nós, eu e você, é carne e osso. Então tá aí a importância de nós darmos a devida importância aos nossos relacionamentos. Então, não permita que um aluno fique brigado com o outro. E se você vê algum momento ali de rincha ou algo do tipo, corte aquele mal pela raiz. Não permita que isso cresça bastante, assim como cresceu e houve a divisão dos reinos do norte e do sul, e Israel só sofreu com isso. Então, enfim, uma igreja unida é uma igreja que alcança muitas coisas. É sobre isso. Tem algo a falar nesse tópico? Acho que o tópico 2.2 continua com essa mesma ideia. Eu acho que você trouxe mais essa reflexão bíblica, mas eu queria trazer um pouquinho que eu acho que é importante, né? É uma crítica social. Toda vez que você vê um governo ou um reinado que ele tem essa base de luxo, que ele tem essa base de conquista, que é um reinado muito rico, pode ter certeza que ele está pautado na exploração. Então, por isso que assim que Salomão morre e Robão tenta manter esse sistema, o povo começa a se sentir sufocado. E aí dá margem para pessoas como Jeroboão, que eu tenho certeza que tinha uma excelente oratória, falava muito bem, conseguir persuadir para que esses povos se voltassem contra o reinado de Roboão. É difícil, né, falar as duas palavras junto, né? Mas, enfim, é uma crítica social para que você faça com que os alunos também reflitam sobre isso. A Bíblia não é só histórias do passado, muitas dessas histórias vão se repetindo nos dias atuais. Então, é importante que o aluno leia essas histórias e tenha um pensamento crítico sobre isso que eles estão vendo. A Bíblia vai dizer que Salomão ele tinha essa questão, ele tinha esse olhar para os luxos, ele gostava de luxo, gostava de grandiosidade. E isso teve um alto preço, teve o preço do seu reinado e do reinado do seu filho. Então, acho que aqui vou deixar essa crítica social. Você se aprofunda um pouquinho nisso também, professor, e traga essa questão para a sala de aula, que eu acho que é muito importante você também estar falando sobre isso. Isso aí, muito pertinente, né? A Poliana literalmente é da área aí, então sabe do que está falando, ouça aí. E é interessante que a Bíblia, ela continua sendo um reflexo, literalmente a Bíblia é um reflexo da sociedade, e mesmo ali há anos atrás ali, ou há milênios atrás, antes da chegada até de Cristo, nós temos novamente aqui, né, um reflexo, né? O povo, ele continua sendo o mesmo povo, e as lideranças aí, novamente, tendo um impacto importante. E vai dizer, ó, legal, Salmo Mateus 6, vai falando lá no final, quando ele vai falar, né, que nós devemos não se preocupar com a nossa própria vida e tudo mais, ele vai falar que os lírios do campo, né, aí ele vai falar que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, ou seja, quando ele vai falar diretamente sobre riqueza, sobre como vestimenta, ele usa literalmente Salomão, porque era um reinado ali de grandes luxos, né, e tudo mais, e é interessante como Cristo, anos depois, né, já no Novo Testamento, fala sobre isso. Enfim, né? Vamos continuar falando. 2.2, né? Vai continuar com essa ideia do reino dividido e vai falar literalmente. Vai lá. Comentários. Ó, Eduardo Daniel comentou sobre o que você estava falando anteriormente, né? Até no arrebatamento temos que ter união. Imagine perder sua salvação porque não perdoa ou tem alguma intriga com o seu irmão. Aí, ó, legal.
uma coisa simples, gente, simples. O próprio quando a gente devemos entregar, quando a gente vai entregar uma oferta, vai dizer que primeiro nós devemos se consertar com o nosso irmão. Então tem muita gente aí contribuindo financeiramente para a igreja, acha que está ajudando, está ajudando, está ajudando. Mas Deus, ele não quer apenas o dinheiro. Deus, ele não... Enfim, o que precisa de dinheiro é o templo, é a manutenção do templo, é um ar-condicionado que fica ligado, é um microfone que precisa ali de um ajuste e tudo mais, é uma caixa de som para alcançar outras pessoas. Mas, gente, o que mais importa ali no momento da oferta é a união. Então, fala que você deve se retratar com seu irmão, né? Então, tá aí a importância de não... Até no ato da Santa Ceia, gente, se conserte com seu irmão para depois de cear. Então, tudo isso é muito importante. Nós devemos dar devida importância a isso, né? Vamos continuar. Israel e agora Judá, como nós falamos, né? Israel, 10 tribos, as tribos que ficaram, e Judá e Benjamim foi as únicas que continuaram com o reinado de Roboão. Com a divisão do reino, a organização da nação foi alterada, 10 tribos foram com Jeroboão e formaram o reino do norte. Tá aí, nós temos um slide diretamente falando sobre isso, tá aí os reinos do norte e os reinos do sul, para você entender e ter um cenário visual aí do que estava acontecendo e de como estava dividida a terra. É mais conhecida como Israel, né, o reino do norte, e as tribos que foram Judá e Benjamim seguiram Roboão, formando o reino do sul, conhecida como o reino de Judá. Com medo de que seu povo fosse adorar a Deus no templo que ficava em Jerusalém e que pertencia ao reino do sul, Jeroboão edificou novos templos, alterou os calendários festivos e introduziu o ecumenismo no meio de Israel. Judá, no princípio, serviu a Deus, embora alguns reis fossem idólatras. O pecado da idolatria traz sérias consequências, como a separação de Deus, levando o homem à desgraça. E aqui nós temos novamente falando, né, de tudo que a gente já comentou, da divisão dos reinos do norte e do reino do sul. Vai dizer que Jeroboão faz um outro templo para que não fosse necessário o povo do norte, né, que agora é dividido, fosse até o sul para adorar a Deus, mas basicamente tivesse ali um local para eles também. E eu coloquei aqui, englobando todo esse tópico, uma pergunta: um rei para Israel? Ou seja, vamos lá, como é que funciona a minha cabeça, né? Eu vou botando algumas frases de efeito para eu ir lembrando o que eu tenho que falar. Mas é interessante que tudo isso aqui acontece justamente porque o povo queria algo que o próprio Deus não queria. Qual era a vontade do povo, né? Permissão de Deus, mas vontade do povo. Que Israel tivesse um rei. Isso nunca foi da vontade de Deus, gente. E aqui nós temos, olha as consequências que o próprio povo tem enfrentado por causa disso. E aí nós temos que linkar isso na nossa própria vida, né? Às vezes a gente fala, nossa, as coisas são difíceis, tudo mais, o inimigo está furioso. Muita coisa só acontece, basicamente não é só o inimigo, é você que traz coisas para a sua própria vida. Israel está aqui enfrentando algo que eles mesmos trouxeram para eles. Não era da vontade de Deus. Israel era agora eu esqueci a palavra que fala, mas era um reino, quando fala que era um reino de Deus, acho que é teocrático, acho que era isso que estava na revista. É um reino que estava ali sendo comandado por Deus, não era necessário o rei. Quem era o rei? Era Deus, era o próprio Deus, era o próprio Criador do mundo, era o rei de Israel. Mas eles sentiram a vontade de desejar um rei, porque as outras nações eram assim. Então aqui nós temos tudo isso que está acontecendo, gente, a divisão dos reinos e tudo mais, justamente a cobrança de impostos alta, justamente porque Israel queria um rei. Então, às vezes a gente está isso também, né? Nós temos Deus, um acesso direto a Deus, e nós queremos alguém para nos interligar, né? Ou para que esteja ali à nossa frente. E muita gente se apoia isso, às vezes na figura de um pastor, às vezes na figura de um líder. Gente, é importante que você tenha alguém para recorrer, alguém para conversar, mas que você possa entender que o seu relacionamento, você, professor, fala isso para os seus alunos, tá? Eu falo como se eu estivesse falando para os alunos. Você não precisa de alguém, sabe? Cristo rasgou, né? Cristo nos deu livre acesso a Deus, então eu não preciso de um pastor, eu não preciso me relacionar com Deus apenas no domingo, apenas na quarta, ou apenas na sexta, que são os dias de culto, ou nem necessariamente na escola dominical, que é quando o líder vai dar a lição. Não, eu tenho livre acesso a Deus todos os dias. Então, enfim, assim como o povo de Israel queria alguém para terceirizar, nós temos aqui Deus sempre se fazendo presente, querendo algo próximo. Então, antes tinha a figura do sacerdote. O sacerdote recebia do povo e levava a Deus. Nós não temos isso. Cristo foi o sumo sacerdote. Cristo foi... A gente falou sobre isso na revista lá com o Lucas. Cristo, ele é tanto a mensagem quanto a oferta. Então, ele é o sacerdote, tanto o sacerdote como a oferta. Então, ele se oferece.
por amor a nós, e nós temos livre acesso a Deus. Então, enfim, um rei para Israel, ou melhor, um rei para nós. Será que você está precisando de alguém, ou você tem que ser sacudido ali e ter a inteligência o bastante de entender que Deus ele está aberto, está ao seu alcance, porque Cristo fez isso por nós. Faz isso para os seus alunos, é importante que eles entendam essa grande verdade. É isso, ó. Vou estar lendo os comentários aqui porque tem a ver com o que você está falando, ó. Esse aqui da Sussu, eu acho que ele é um pouquinho anterior, mas não deu tempo de. Não deu uma brecha para eu estar falando, mas eu vou mostrar agora e tentar retornar. Quando Salomão começa a desagradar a Deus, só poderia haver divisões e desentendimento. É aquela famosa frase, segue o líder. Legal. E Eduardo é um comentário mais recente, né? Ele comentou aqui que muitos arrumam provas com as próprias mãos. É exatamente o que você estava falando isso agora no final, né? Israel praticamente buscou essas coisas, essas consequências que estavam acontecendo. E muito interessante sobre isso que você falou, sobre agora nós termos esse livre acesso, né, a Deus e tudo mais, isso traz uma responsabilidade muito grande. Você falou aí que agora nós não temos mais nenhum intermediário e tudo mais, só que agora a gente tem que se colocar numa posição de responsabilidade de também se colocar no lugar de santidade para poder acessar esse Deus. Também não é de qualquer maneira, não é isso que você está falando, óbvio, mas, enfim, com esse poder de ter esse acesso, nós também entra essas questões de responsabilidade. Aí a gente vai falando, vai entrando mais comentário aqui, ó. Eduardo Daniel comentou que Deus está sempre disposto, só basta nós procurarmos orar e falar com ele. Exatamente. Não é nós que nos afastamos, não é ele que se afasta de nós, mas é nós que nos afastamos, né, quando pecamos e tudo mais. Sobre esse tópico, quer falar? Antes de eu comentar? Não, é isso aí, pertinente, muito bom. Eu entendi o que você falou, é exatamente isso também. Nós recebemos essa oportunidade, nós somos o templo, nós temos esse livre acesso, mas existe uma frase para isso, mas, tipo assim, com isso que a gente ganhou, tem seus pontos positivos e negativos, né? Antes nós tínhamos alguém para oferecer o sacrifício por nós e oferecer a oferta pelo pecado. Ou seja, nós tínhamos que levar alguma coisa. Hoje nós temos que ser essa própria oferta. É interessante, né? Então, assim, tudo demanda responsabilidade e demanda de você um interesse maior e um relacionamento melhor. É sobre isso, entendi o que você falou e concordo com isso. É isso, né? Só fazer uma pontuada aí. Agora, sobre esse tópico 2.2, eu achei muito legal. Inclusive, no material da semana, como eu disse, o material da semana já está pronto. Então, não sei se eu disparo ele hoje no finalzinho da noite ou amanhã pela manhã, porque eu sempre mando às quinta-feiras, né? E aí eu não sei, mas pensando no material da semana, eu criei aqui uma dinâmica, vai ser bem legal. Estou muito ansiosa para aplicar ela, porque ela é uma atividade que gera uma comoção da turma, né? A galera fica assim animado para participar. E o nome da dinâmica é um debate simulado sobre a divisão do reino de Israel. E aí a gente vai acabar dividindo a turma em 2 grupos, né? E aí vai ser um grupo de Israel e o outro grupo, o grupo de Judá. Vamos ter ali no grupo de Israel o representante do rei Jeroboão e no grupo de Judá nós vamos ter o representante do rei Roboão. Então vai ser bem legal, vamos apresentar ali alguns pontos, né, de questionamentos, de tensões, e aí os alunos vão estar participando ativamente dessa lição. E eu acho que a melhor forma de absorver a revista, o que está falando aqui, é, de fato, encenando, participando, questionando, levantando questões, que só assim a gente vai conseguir entender. Agora, para além desse material, né, quando eu estava estudando um pouquinho nesse 2.2, Israel versus Judá, aqui a revista, ela traz um conceito, ela traz um conceito que é muito deslocado, que além do escritor, do autor da revista, ter lançado assim, livre, que é essa palavra ecumenismo, ele não explica o que é, ele só lança, né? Eu acho isso muito complicado, se o professor, principalmente se o professor não tiver condições de pesquisar um pouquinho mais sobre isso. E do aluno também, que vai estar lendo, não vai ter uma base para poder entender. Então, aqui ele jogou meio de qualquer jeito, esse conceito é um conceito muito, muito complicado, muito delicado, e que se usado da pior forma, ele pode se encaixar no anacronismo. Então, cabe a você, professor, explicar qual foi a atitude de Jeroboão aqui. A gente sabe que ele não queria que as pessoas, que o povo, né, fosse adorar em Jerusalém. Então, ele começa a criar templos e tudo mais para impedir que as pessoas fossem até lá, até Jerusalém, se misturassem com outras pessoas, pensassem, pô, tá rolando aqui nesse reino, acho que eu vou migrar para cá. Não, ele não queria que isso acontecesse, queria manter o povo junto. E aí não deixa, proíbe que as pessoas façam esse processo migratório. E aí ele começa a criar templos e tudo mais, santuários, né,
que inicialmente eram devotos a Deus, mas isso abriu uma brecha muito grande para as práticas de idolatria. E aí é o que o Rômulo falou lá no início, que a gente estava comentando sobre isso. E tem uma passagem muito legal, de João 4:20, que diz sobre isso, que aí é uma ponte muito interessante entre o Antigo e o Novo Testamento. Às vezes a pessoa vai ler o Novo Testamento e aí aparecem passagens como essa e a pessoa simplesmente não entende o que essa mulher está falando. João 4:20 vai falar sobre a mulher samaritana que estava junto ao poço e encontra Jesus. Diz assim, versículo 20. Tá todo aquele embate entre eles dois, eles estão conversando ali. E no 20 diz assim: então, diga-me por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que aqui é no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoravam. Então, havia, de fato, um embate sobre qual era o lugar perfeito, não é perfeito, qual era o lugar que deveria acontecer a adoração, propício para a adoração. Será que era aqui? Será que era em Jerusalém? Quem é que estava certo? E Jesus vai falar um pouquinho mais à frente que vai chegar um tempo... Cadê? Deixa eu achar aqui. 21. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que não importará se você adora ao Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito da... Ai, gente, estou sem óculos, tá? Horrível de ler aqui, com essa luz na minha cara. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Ou seja, por que essa mulher está falando que tem gente que adora aqui, tem gente que adora lá? Gente, tem uma ponte, tem uma explicação. Isso está religando com esses conflitos que a gente está vendo aqui no Antigo Testamento. Justamente, Jeroboão não queria que as pessoas fossem adorar em Jerusalém, que é onde Jesus está se referindo aqui. Então, é importante você fazer essa ponte para que os alunos entendam que está tudo conectado, está tudo ligado. E essa passagem ela é muito linda para poder entender esses conflitos também. Deu para entender? Deu muito, muito, muito bom. E aí nós temos novamente o Novo Testamento aí sendo refletido, ou melhor, o Novo sendo, ou melhor, o Antigo sendo refletido no Novo Testamento, né? Nós temos aí justamente algo que foi ensinado, porque, novamente, aquela mulher ali estava replicando o ensinamento que foi dado a ela, né? Ela aprendeu o que era ali. Isso aí, gente, isso aí é muita coisa. A gente pudesse ter a oportunidade de conversar sobre isso, até como ferramenta evangelística, isso é muito importante. Às vezes, uma pessoa foi criada em uma outra religião, ela nasceu ali, né? Ela viveu aquilo dali a vida toda dela. E como é que nós, como cristãos, vamos chegar na vida daquela pessoa e falar, não, tudo aí que tu está vivendo aí é mentira? Gente, quem viveu foi ela. Então, assim, nós temos que ter um pouco mais de empatia até na pregação da mensagem. Nós temos que... Eu não estou falando que nós não devemos pregar a mensagem, mas nós devemos ter a importância e entender, se colocar no lugar da pessoa e a conversa. Ouça ela, né? E a partir do momento que você está ouvindo, ela está te dando a oportunidade também de um dia de falar também com ela. Então, fale, mas ouça também. Aprenda a ouvir. E é muito importante que você, às vezes, não vai ser de imediato, mas você tem que lançar a semente, e aí você vai lançando diariamente, a pessoa vai vendo como é que você está vivendo, o seu porte, e aí você vai pregando, diretamente e indiretamente. Mas é sobre isso aí, nós temos que refletir isso, né, nos nossos dias também. Mas muito importante essa passagem, traz muito a ideia dessa ideia de replicar o ensinamento que foi dado a você. Enfim, chegou o dia, né? Nós não precisamos agora de um lugar. O lugar é onde nós estivermos. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, eu vou botar isso aí. Mas a gente vai entrar agora no 3 para finalizar? Bora! A era do... Por favor, tópico 3, fala para mim, por favor. Fala tópico, fala. Vacilo, porque isso me faz querer introduzir o tópico, né? Porque sempre que a gente começa, assim, então, a gente quer falar mais. Lê o 3, aí depois eu vou falar do 3.1 e 3.2. Vacilo também, eu já te falei que eu não tô enxergando muito bem, então... Aí tu me bota pra ler, mas botei aqui. Porque eu tô com uma ring light bem na minha frente, aí cega um pouquinho, mas eu vou tentar. Então vamos lá. Tópico 3, a Era dos Reis. Vamos finalizar agora essa live, falar um pouquinho sobre isso, né? Também é um tópico bem legal. E aí a gente vai estar comentando aqui sobre isso. Depois que aconteceu a divisão do reino, deu-se início a um dos períodos de maior crise e apostasia do povo de Deus. Poucos foram aqueles que guardaram a fé e a obediência às leis do Senhor. Amém, amém. Aqui, vamos botar um aspas legal nessa palavra apostasia. A
apostasia, se a gente der um Google aí, né? Não sei como é que vai estar Já diretamente falamos escrito no sobre Google. isso. Falamos sobre isso já, mas a apostasia é o abandono da fé. É algo que foi introduzido a você, é algo que você aprendeu e você abandonou. Dei o exemplo aqui, né, de uma pessoa que foi criada em uma outra religião, mas vamos supor que você foi criado no Evangelho, viveu por muito tempo no Evangelho e em um momento você decidiu largar de mão. Não é sobre isso. O Evangelho não é sobre o momento que você passa e vai falar, não, mas um dia ele foi bom. Não é sobre isso, né? O Evangelho é mais importante da forma como você termina do que como você começa. E isso a gente precisa entender, né? Mas a apostasia é basicamente o abandono da fé. Você chegou em uma certa idade, você falou, não quero ser mais crente, não acredito mais nesse Deus. Apóstata, abandonou a fé, naufragou na fé e não aceita mais aquela mensagem. Então, toma cuidado com a apostasia. A apostasia está no nosso meio e muito disso quem coloca é você, através de seus atos, e o próprio inimigo também tem uma peça fundamental nisso, de colocar isso no seu coração. Vamos colocar aqui agora 2 pontos importantes, que agora vai falar. E eu não cheguei a comentar isso com você, mas acho que eu vou unificar esses 2 tópicos. Até porque pelo nosso tempo e porque vão falar de um lado e do outro. Então, a gente traz ensinamento só englobando esses 2 tópicos, beleza? Melhor. Concorda? Concorda Melhor. a produção? Tem que ter a aprovação dela, para tudo. Concorda? Sim? Sim, bora! Bora, então. 3.1, Reis do Norte. E o 3.2, Reis do Sul. Vai dizer que a expressão a Bíblia utiliza da expressão e andou em todos os caminhos de Jeroboão, para destacar que todos os reis de Israel seguiram o caminho de idolatria do primeiro rei de Israel. O primeiro rei é Saul, né, diretamente. E aqui nós temos, no final do tópico, vou fazer esse link, vamos lá. Finalzinho do tópico 3.1 vai dizer assim, ó. Isso trouxe ira a Deus, né? Depois de falar que o povo tomou a idolatria, né, e tudo mais, esse tempo que foram originalmente criados para adorar a Deus, depois de um tempo se tornaram templos idólatras e tudo mais, e o povo começa a se afastar. O povo de Israel, as 10 tribos que seguiram com Jeroboão, começaram a se afastar de Deus, né, adorando a deuses pagãos. E no final do tópico 3.1 vai dizer que isso trouxe a ira de Deus, o qual permitiu que a população israelita caísse sob domínio assírio, sendo assim exilada e esquecida. Olha só que interessante. Nós temos aqui, depois que foram colocados como nome de samaritanos, né? Vai dizer que eles foram dominados pelos assírios, né? A Síria dominou o país e eles só enfrentaram dificuldades, né? Nesse ponto. Então, vai dizer que por causa disso, por causa dessa divisão, eles se tornaram idólatras e vai dizer que o povo assírio dominou, olha só que interessante, dominou a população samaritana e tudo mais, né? Denominados samaritanos, e aí enfrentaram isso, ou seja, uma outra nação dominou eles. Vamos para o 3.1 agora falando dos reis do sul, que é diretamente as tribos de Judá e Benjamim. Os reis de Judá descendiam da casa de Davi, com exceção de Atalaia, que usurpou o trono após seu filho Acasias ter sido assassinado. Em sua maioria, os monarcas de Judá eram submissos ao Senhor, contudo se enveredaram pela idolatria. Eram submissos ao Senhor, contudo eles fizeram o quê? A mesma coisa que a tribo do norte fez também. Se enveredaram à idolatria. E o que acontece? Continuando o tópico, vai dizer que Deus, por diversas vezes, por intermédio de seus profetas, avisou a Judá sobre o juízo eminente devido ao pecado. Mas por não se arrependerem, o reino caiu diante de Nabucodonosor, né, rei da Babilônia, que os levou cativos e na Babilônia permaneceu exilados por 70 anos. Olha só que contraste interessante dos reinos do norte e dos reinos do sul. Todos os dois foram dominados por populações, né, por líderes gentis, estrangeiros, ou seja, população que não era basicamente aquela que Deus originalmente havia criado. Ou seja, por quê? Porque justamente o reino se dividiu. Então aqui nós temos algo muito importante. As 2 tribos, ou melhor, das 12 tribos, 10 de um lado e 2 do outro, todos esses 2 reinos, né, do norte e do sul, só enfrentaram dificuldades, só sofreram dificuldades por causa de tudo isso que havia acontecido. Primeiro, não era da vontade de Deus que Israel tivesse um rei, eles quiseram isso, desejaram isso para si. Vem Davi, tenta apaziguar tudo aquilo que estava acontecido, coloca Israel
no plumo ali, direitinho. Depois do reinado de Salomão, mesmo todo sendo sábio, começa a colocar coisas ali que não deveriam colocar. Roboão vem, cobra altos impostos ao povo, e aí Jeroboão vem com a ideia de que Roboão estava fazendo algo errado, 10 tribos vão diretamente com ele, tem essa divisão, e tudo isso só acontece porque o povo quis assim. Então, muita coisa na nossa vida, traga isso para os seus alunos, é algo que nós colocamos, é algo que nós fazemos. E aqui, o que eu pudesse colocar é que por diante dessa divisão, todos os dois só sofreram consequências por causa disso, só sofreram coisas ruins, porque os dois foram dominados por povos estrangeiros. Depois de um tempo aqui, se a gente continuar a história, você vai ver que o templo foi reconstruído e tudo mais, mas tudo isso aqui só acontece por causa disso. É interessante que depois nós temos a união do povo justamente nessa passagem da mulher samaritana. Ele fala para a mulher, eu vim aqui, né, porque não vai ser necessário que seja no Monte Gerizim ou em Jerusalém que deva adorar. Vai chegar um momento em que onde você estiver, você vai ter esse livre acesso. Tanto que quando vão colocar, ele vai falar, o próprio Jesus fala, a salvação vem pelos judeus, porque ele era descendente ali, né, do povo. Então ele vai falar que a salvação vem dos judeus justamente porque ele veio dos judeus, mas a salvação foi posta a todos. Então nós temos agora a união, depois de todos esses anos. Nós temos a divisão lá no Antigo Testamento e novamente a união sendo restabelecida no Novo Testamento na figura de Cristo. Então olha quanta coisa o povo enfrentou, justamente porque ele desejou isso. Nós temos a divisão e eles enfrentam ali na passagem da mulher samaritana tudo aquilo que foi ensinado a ela, foi que samaritanos não deviam falar com judeus e judeus não deveriam falar com samaritanos, sendo que eles eram irmãos de mesmas tribos, né? Eles eram filhos de Israel. Então nós temos aqui a divisão e novamente unificando, apenas Deus poderia fazer isso, apenas Cristo, apenas o Cordeiro perfeito de Deus poderia unificar. Ele não apenas unificou as tribos do norte e do sul, como ele também nos unificou, colocando também gentios que originalmente nem faziam parte das tribos, mas que se aceitassem a mensagem no seu coração, se fossem realmente circuncidados, não agora em algo externo, mas algo interno no seu coração, se você aceita essa mensagem, você faz parte do povo. Então nós temos aqui Cristo unificando e a sua morte de cruz, morrendo não apenas por judeus, mesmo a salvação vindo pelos judeus, porque ele era judeu, mas agora sendo estabelecida a todos. Então todos que quiserem, você, eu, a salvação chegou até nós. E nós temos que dar graças a Deus por causa disso. E ele nos unificou. Gentios e judeus, samaritanos e judeus. E nos unificou novamente com Deus. O primeiro Adão quebrou esse elo. Mas o segundo Adão vem justamente para isso, para unificar e para religar aquilo que havia sido quebrado lá em Adão. Então nós temos novamente a figura de Cristo, não só unindo as tribos, os reinos do norte e do sul, mas também unindo eu, você e todo aquele que aceitar a mensagem para um dia morar com ele no céu, e ele está nos preparando morada. É sobre isso. Muito bom essa lição. É isso, pessoal. Ó, finalizamos com chave de ouro. Se eu falar mais coisas, vai ficar repetitivo. Eu acho que esse tópico 3 dá para fazer isso que o Romulo falou, né? Juntar os dois e frisar essa questão das consequências. As consequências vieram sobre o povo. É o que o Romulo falou lá no início. Não era vontade de Deus que o povo vivesse essas coisas, que o povo vivesse uma monarquia, porque ele sabia, ele tem esse poder de onisciência, sabia o que poderia acontecer, né? Mas permitiu que acontecesse e no final teve, desde o início, na verdade, já tinha um plano aí de redenção, de salvação para nossas vidas e graças a Deus nós também estamos incluídos nesse plano de salvação. Gente, que palavra gloriosa, que lição maravilhosa. Vou estar lendo aqui, ó, a conclusão. Deixa eu ver se tem comentário. Vou ler a conclusão, depois eu leio os comentários, depois a gente ora. Pode ser? Sim. Pode ser, então. Ó, conclusão. A degradação moral, política e distanciamento de Deus levou o povo de Israel a experimentar trágicas consequências. Ó, conclusão maravilhosa. Vamos ler aqui os últimos comentários. E chegaram, a gente não deu para falar, porque a gente estava aí seguindo uma linha de pensamento. Ó. Deixa eu ver qual foi o último, agora eu não lembro. Rômulo, você vai olhar e você vai ver se eu já li ou se eu não li, porque agora eu também esqueci. Não podemos ser que nem Roboão, que procurou conselhos de pessoas que
de pessoas que eram capacitadas por Deus e não podemos falar com o próprio Deus. Ele procurou agora eu entendi um pouquinho o comentário. Sim. Já li esse? Não. Então, Eduardo Daniel deixou esse comentário e deixou mais, ó. Uma forma de evangelismo, quando a gente estava falando sobre isso, né? Uma forma de evangelismo, não devemos chegar na pessoa e falar que ela vai para o inferno, porque está errado. Sendo que a vida dela, ela aprendeu da maneira errada. Exatamente, é o que o Romulo estava falando. Gente, não é uma frase que você vai falar, ou melhor, Deus estando ali te usando, mas que vai mudar simplesmente tudo aquilo aqueles conceitos que foi construído. Tenha empatia, gente, de ouvir aquela pessoa e dê a importância do evangelismo diariamente, sabe? Do discipulado diariamente. Às vezes você vai ter uma oportunidade ali numa faculdade, você vai passar alguns meses com aquela pessoa. Então, às vezes não vai ser no primeiro dia, mas no final do semestre. Talvez você consiga ganhar aquela alma para Deus. Então, é sobre isso. Aproveita as oportunidades. Alguém chegou? Patrícia, ela chegou, comentou aqui com a gente, ó. A paz, meus amados, saudade de assistir as lives. Muitos trabalhos na igreja, mas tudo para a honra e glória de Deus. É isso, é por uma boa causa, né? Grata por poder ver, mesmo que depois. É isso, gente. Inclusive, essa live vai voltar em formato de vídeo. Volta aqui, mesmo se você assistiu tudo com a gente, a live completa. Volta aqui no vídeo, deixa o seu like, seu comentário, que vai ser muito importante, ó. Sou aqui recebeu a Patrícia. E aí, agora, nesse finalzinho, o Eduardo Daniel comentou, graças a Deus, sempre fazendo o melhor por nós. Deus é bom demais. É isso. O povo sempre arrumando o problema com as suas próprias mãos. Porém, no final, Deus nos ajuda. Graças a Deus que Ele nos ajuda. É isso, gente. Ó, muito feliz com a live de hoje. Não, pera, tem mais. Deus ajuda, continuando, e nos levanta. Aí ele comentou, me perdoe, irmãos, falo demais. Nada disso, você tá aqui, ó, participando com a gente. Um lugar para isso. Gente, aqui é o lugar de pessoas que falam demais. Eu e Poliana aí somos exemplo disso. É isso, tá grande. O pessoal vai reclamar, mas aí, ó, gente, eu prezo muito, o Romulo preza muito por ter esse momento aqui com vocês. Lendo os comentários. Você botou glória a Deus e Eduardo botou aqui. Procurou pessoas que não eram capacitadas por Deus. É isso. Naquele comentário anterior, né? Faltou um não aqui, pessoal não entendi. Ele procurou justamente pessoas que não eram capacitadas por Deus, em vez de ouvir o que Deus ali queria tratar com o povo, né? Pois é. Muito legal. Mantemos aí, ó, a audiência do canal. O pessoal ficou com a gente aí. Legal. Temos 9 pessoas aqui ainda assistindo com a gente. Quem chegou agora por último, vamos estar fazendo a oração final. E aí você vai poder estar participando desse momento. Isso é muito importante. Hoje é o dia do Rômulo. Lê aí, Rômulo, o motivo de oração, porque eu também não estou enxergando, né? Momento de oração. Vou ler do slide. Tá bem pequenininho, mas acho que eu vou conseguir ler. Oremos para que haja paz e unidade entre o povo de Deus, mesmo em momentos de diversidade. Legal, a Bíblia, ou melhor, a própria lição fala sobre isso. Mesmo em momentos de diversidade. Vai haver momentos? Vai haver. Mas nós temos que saber lidar com isso. E é necessário que a igreja esteja unida. Oremos? Oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade, por essa aula que foi dada aqui, Pai amado, por todos esses momentos que nós passamos, esses minutos, 1h20 de live, né, 80 minutos corridos, e nós queremos te agradecer porque em todos esses minutos nós podemos sentir a tua presença, saber que o Senhor estava conosco, guiando cada palavra que saísse na nossa boca. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Nós oramos pela unidade da igreja, que foi refletido nessa lição. Nós sabemos que momentos de dificuldade vai surgir, momentos de desentendimento, porque nós somos carne, Pai amado, nós estamos sujeitos nesse corpo ainda. Então, muitas das vezes nós vamos concordar em algumas coisas e discordar em outras, mas a igreja se faz igreja quando nós entendemos o outro e ouvimos o outro, e o amor sempre precisa prevalecer. Então, nós oramos para que em toda igreja, Pai amado, em todo o teu corpo, Pai amado de Cristo, que está aqui na terra, que haja unidade, que a igreja esteja unida, que não seja nada, Pai amado, que vá nos separar, talvez um pensamento diferente um do outro, talvez uma ideia diferente um do outro. É necessário que a igreja esteja unida para que assim nós possamos caminhar. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que nós possamos estar em união para que nós venhamos alcançar cada vez mais pessoas para fazer parte da nossa família.
Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por essa lição. Abençoe cada um dos professores que vai trazer essa aula no domingo, ou seja, em qualquer outro dia da semana, que estejam em nossos corações, cada um que vai ouvir, que esteja receptivo a aprender em nome de Jesus. Amém. Amém. Ela falou amém 2 vezes, eu abri o olho aí no meio da oração. Porque tinha mais coisa para orar, eu vou querer amém, 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 ponto e vírgula, eu ainda tinha que concluir. Pois é. Pois é, ó, pra finalizar, a Patrícia Camacho comentou, vou voltar e aí vai ser eu e o Eduardo. Exatamente, a gente gosta quando vocês comentam, participam. Eu sou motor, Eduardo, você contribuiu e muito. Aí, isso aí, Patrícia, ela comentou. Sou você também, sou aqui, eu nem preciso nem mais falar, só faz parte da produção aqui do canal, é a nossa porteira, tá sempre aqui com a gente. E aí ela comentou que hoje ela tá bem quietinha, mas o importante é ter vocês aqui conosco. E aí é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Se você ainda não faz parte dos apoiadores, basta entrar aqui embaixo no link e fazer parte dessa família. Eu acho que hoje ou amanhã, bem cedo, vou estar disparando aí o material para vocês poderem estudar com calma. E é isso. Se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp também, entra aqui embaixo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. E foi muito bom ter vocês aqui com a gente mais uma semana. Um beijo. Até o próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Volta no vídeo aqui e deixe sua curtida e seu comentário.